Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu sou o Felipe de Carvalho e hoje eu converso com o especialista em remediação ambiental da Agência Internacional de Energia Atômica, a IAA, o Dr. Horst Monken Fernandes. Seja muito bem-vindo, Horst, ao nosso programa e obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela sua oportunidade. Nós vamos conversar hoje sobre material radioativo de ocorrência natural, NORM na sigla em inglês, e sobre soluções para manejar esse material. Mas primeiro, Horst, eu gostaria que você explicasse para o nosso público que atividades humanas que podem provocar a liberação desse tipo de material em concentrações que podem ser nocivas para o meio ambiente e para os seres humanos. Na realidade, obrigado pela pergunta. Isso é muito importante esclarecer. Na realidade, os elementos radioativos eles estão presentes em quase todas as matrizes ambientais que no mundo que nós vivemos. Às vezes nós não temos conhecimento disso. Nós mesmos temos radioatividade em nossos corpos, né? É o chamado um radionuclídeo, um elemento radioativo chamado potássio 40. E então a radioatividade está disseminada em rochas, em solos, na água que bebemos, mas em níveis que são níveis muito baixos. Existem estimativas de quais seriam essas exposições em valores médios, mundialmente falando. Esses valores são conhecidos, inclusive a contribuição relativa de cada uma das vias de exposição, e aqui eu não quero fazer umas colocações muito técnicas, mas de qualquer maneira é importante deixar algumas coisas bem esclarecidas, que existem várias vias de exposição à radioatividade e que nós todos estamos sujeitos. Algumas atividades humanas, né, atividades industriais, têm o potencial de aumentar a concentração desses elementos radioativos em alguns resíduos e, eventualmente, até em alguns efluentes, em função dessas operações. Que operações são essas? Na área de mineração, por exemplo, a gente pode falar na área de fertilizantes, né? Mineração de fosfato, pode falar na área do nióbio, metais, terras raras, que é uma coisa muito falada hoje em dia, carvão. Então, você vê tratamento de água, a água que nós bebemos também tem o potencial de aumentar a radioatividade nos resíduos que são gerados, mas isso tudo já é mapeado há décadas, é muito bem conhecido. E nós estamos tratando aqui de valores de atividade, de concentração desses radionucídeos, que são valores baixos, não são valores altos. Ou seja, ninguém vai se expor de maneira muito alta a níveis de radiação dessas operações, a não ser em algumas situações muito específicas, mas, de maneira geral, essas exposições não são exposições que possam estar classificadas como exposições a altos níveis de radiação. Isso não existe. No entanto, isso não quer dizer que determinadas práticas, boas práticas, que são bastante bem conhecidas e disseminadas, não devam ser adotadas. E a função da Agência Internacional de Energia Atômica é justamente disseminar essas práticas. E é importante também dizer que a Agência Nacional de Energia Atômica ela tem os chamados seus standards, seus padrões de segurança, que são documentos que são endossados, são corroborados por outras agências da própria Nações Unidas e pelos seus chamados Estados-membros, ou seja, os países que fazem parte da Agência Nacional de Energia Atômica. E esses padrões de segurança, eles definem quais seriam os critérios que devem ser adotados em diferentes situações para que as pessoas não se exponham de maneira indevida à radioatividade. Então é isso que a gente tem que fazer, isso é o nosso trabalho, disseminar essas práticas, esclarecer os pontos de vista e trazer para um diálogo os diferentes atores nesse contexto para que nós possamos ter um enquadramento dessas atividades que permitam seu funcionamento de forma a trazer os benefícios para a sociedade e minimizar os riscos que essas atividades podem trazer. É disso que se trata e é importante esclarecer essas situações.
Perfeito, Rocha. Sem dúvida, a IAA tem um papel fundamental nessas normas de manejo seguro. Eu gostaria que você exemplificasse, talvez com um setor específico, o setor de petróleo e gás, né? Porque tem algumas situações, por exemplo, né, a desativação de plataformas em alto mar, que envolvem cuidados específicos. Quais são as principais preocupações da IAA com o setor de petróleo e gás para ter realmente esse manejo seguro desse material radioativo que pode surgir nessa exploração? Primeiro, vamos entender no setor de óleo e gás como é que a radioatividade se faz presente, né? Quando particularmente em situações de operação que nós chamamos offshore, no mar, você tem esse petróleo sendo extraído de altas profundidades, e junto com esse petróleo vem uma água de formação, né? Aí eu tenho que ser um pouco esclarecer tecnicamente isso. E muitas das vezes é necessário que a própria água do mar seja injetada nesses poços para aumentar a pressão e trazer esse petróleo para fora, para cima, para que ele possa ser processado. E nesse momento, você tem formação de duas correntes de resíduos que são importantes. As chamadas incrustações, que vão se formando dentro das tubulações e equipamentos, e as lamas, que vêm junto com essa extração do petróleo. Então, essas incrustações, elas podem, efetivamente, conter alguns elementos radioativos. Os mais importantes seriam o chamado rádio 226 e o rádio 228, dois radionuclídeos naturais, devo-se dizer, e as lamas também podem conter esses elementos radioativos. Então, o que precisa ser feito? Particularmente, é você ter procedimentos de controle e monitoração dessas atividades, ter práticas de segurança a serem implementadas para proteger os trabalhadores e criar rotas de disposição para esses rejeitos, uma vez que eles sejam, por exemplo, separados das tubulações e dos equipamentos e precisam ser, então, acondicionados de forma segura e isolando esses materiais, esses resíduos, do contato com o ser humano. E existem procedimentos muito bem estabelecidos para tudo isso. Então, o que se trata, o que a agência tem? A agência tem documentos particularmente focados nesse tipo de operação, existe uma publicação especificamente dedicada a isso, e as práticas em geral que se pode adotar, elas também provêm bastante do setor nuclear em si. Então, adotando essas práticas, a gente tem como tornar esses riscos, que já são baixos, que são naturalmente baixos, que sejam ainda mais baixos, garantindo a segurança não só do trabalhador, mas também do indivíduo, do público, como nós chamamos os membros do público, né? E do meio ambiente como um todo. Então, o que se trata é disso. É um processo totalmente natural, é um processo em que a sua formação é bem conhecida. O que a gente precisa, então, é ter, no lugar, toda a infraestrutura necessária para que essas coisas possam ser gerenciadas de forma segura. Perfeito. Rocha, e falando nessa questão mais ambiental mesmo, né? O Brasil, por exemplo, recentemente aprovou mais um projeto de exploração de petróleo offshore, né, ali na foz do Rio Amazonas, né, gerando uma série de preocupações. Como é que esse tema de norme pode também ter alguma relevância também para as preocupações ambientais, né? Que impactos ambientais um projeto desse tipo na foz de um rio poderia trazer, né, se não forem tomados os devidos cuidados? Olha, o, o, os impactos ambientais, do ponto de vista desses materiais, diria eu que são mínimos em relação às discussões que se tem. A gente tem a experiência das operações da própria Petrobras em Campos. É importante ressaltar o trabalho que a empresa faz, é um trabalho muito competente, muito bem feito. Eu particularmente conheço as pessoas que estão trabalhando nesse sentido. Ela sempre foi bastante proativa no sentido de gerenciar esses rejeitos, né? E eu digo isso porque no próprio instituto onde eu trabalhava, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que era um instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que agora foi
dividida entre a Autoridade de Segurança Nuclear e a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E então, desde quase que mais de 20 anos atrás, nós viemos trabalhando com a Petrobras na procura de boas práticas para gerenciamento desses materiais. Então, a questão do norme, dentro desse contexto que você levantou, no meu entender, é extremamente, não vou dizer irrelevante, é um assunto que precisa ser observado dentro do quadro geral de todos os possíveis aspectos e impactos ambientais, mas seguramente não se trata de uma questão de uma preocupação mais iminente. A preocupação hoje que é importante, e isso é bastante claro para as autoridades e para o setor, é o que você falou do descomissionamento dessas plataformas. A sua desmontagem, quando você chega a um ponto em que o poço de petróleo já não é mais produtivo, essas plataformas precisam ser desmontadas, e aí você tem uma situação em que a quantidade de resíduos contendo radioatividade natural que vão ser geradas nesse processo, elas podem ser significativas. E nesse caso você precisa ter o quê? As chamadas rotas de disposição desses resíduos. E aí existe uma questão importante que eu queria dizer, é que na legislação brasileira, esses rejeitos, né, eles são vistos como rejeitos radioativos. E é importante definir que, do ponto de vista da Agência Nacional de Energia Atômica, a classificação de rejeito radioativo é uma classificação legal, é uma definição legal, né? E então classificar esses rejeitos como rejeitos radioativos impõe que a solução de disposição dos mesmos seja de competência do Estado. Quando eu falo do Estado, da União. Uhum. E hoje o problema é que essas soluções elas não existem no país. O que nós temos hoje são situações de armazenamento, que quero dizer que são situações temporárias, mas a situação definitiva, que seria a deposição desses rejeitos de maneira definitiva, elas não estão disponíveis. E, com isso, a solução que é adotada pelas empresas que operam no setor é justamente de exportar esses rejeitos, por exemplo, para os Estados Unidos. Não à toa, aonde aconteceu essa conferência que eu vim aqui participar. Essa é uma solução sustentável para o país? É uma questão que a gente precisa debater, discutir e chegar a uma conclusão. Por outro lado, se existe uma mudança dentro desse entendimento legal de que esses rejeitos não são rejeitos radioativos, mas rejeitos industriais, aí você pode abrir um escopo, abrir um mercado, uma cadeia de suprimento muito grande, em que você teria vários atores entrando para resolver esse problema. E aí você garantiria a existência de uma solução final, sempre sob a ótica do controle do Estado sobre essas operações. Então, o Estado não seria mais o responsável pela deposição desses materiais, mas ele exerceria a fiscalização sobre essa atividade, deixando então que o setor privado pudesse tomar conta desse problema de maneira mais efetiva, mais eficaz, e existe aí uma procura, um interesse de várias empresas em desenvolver essa atividade. Então, essa é uma discussão que precisa ser tomada e entender que, de uma forma bastante clara, o que se tem hoje são soluções provisórias ou então uma solução que implica na exportação desses resíduos para o exterior, a um custo, que não é pouco, é um custo relevante, e esse custo, e isso que é pago, podia ser executado dentro do próprio país, abrindo várias frentes de trabalho especializado, por sinal, inclusive demandando mão de obra qualificada para atuar nessas áreas,
e com isso a gente estaria resolvendo não só o problema, mas criando uma oportunidade de negócio e de oportunidade de emprego e toda a cadeia de suprimento que vem com isso a ser executada dentro do país. Então, essa é uma questão que eu acho que deve ser discutida com muito cuidado, com muita atenção, para ver qual seria a melhor solução para esse caso. E, Rocha, só para a gente esclarecer, então, essa exportação seria, no caso, para países que têm uma condição de fazer um processamento mais adequado desses resíduos, ou inclusive o reaproveitamento, né? Porque, inclusive, nessa conferência que você participou no Texas, um dos temas é isso, como dar um novo ciclo de vida para esse tipo de material radioativo, que formas de reaproveitamento são possíveis, o que você pode esclarecer para a gente sobre isso? Exato. Exato. Eu agradeço muito essa pergunta, que ela é muito interessante. Primeiro, a exportação é feita porque o país em que está sendo recebido o material não trata esse material como rejeito radioativo. Isso é importante, porque senão isso não poderia acontecer. E é uma operação que tem que ser licenciada e aprovada pelo país exportador e pelo país receptor do material. Então, vamos deixar isso bastante claro. Agora, dentro do que você me perguntou, a questão do reaproveitamento do rejeito. Nós vínhamos operando, né, até agora, dentro do que é chamado de uma economia linear. O que é a economia linear? É a economia que você toma matéria-prima, você processa e descarta o resíduo, porque era visto que esse resíduo não tinha valor. Mas esse entendimento ele já vem mudando há muito tempo. E nós temos vários exemplos que nós podemos dar. No caso do Brasil, particularmente, o uso do fosfogesso, né, dentro de condições que são condições consideradas seguras, e o fosfogesso é um resíduo da produção de fertilizante, ele tem aplicações em vários setores da atividade humana. Por exemplo, na agricultura, para melhorar as condições do solo, na construção civil, né, como material de construção para edifícios e casas. Então, esse material, que antes era um material que era um problema, porque ele precisaria ser descartado de uma maneira bem definida e com a segurança necessária, hoje há o entendimento que é possível fazer o reaproveitamento desse material para o benefício não do gerador ou do empreendedor, mas para o benefício da própria sociedade. Até porque, e deixa eu enfatizar esse aspecto, repare bem, até 1970 nós tínhamos uma população em nível mundial de 4 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos trabalhando com um valor que é o dobro disso, 8 bilhões. E devemos considerar também que o padrão de vida em nível mundial vem aumentando, particularmente em países com grandes populações como China e Índia, né? E o Brasil também está enquadrado nisso. E quando você aumenta o padrão de qualidade de vida das pessoas, você tem uma maior demanda por determinados bens e serviços. O que acaba acontecendo? Uma maior pressão sobre os nossos recursos naturais. Então, a economia circular, ela traz como reflexão uma maneira de você trabalhar os processos de forma que estes resíduos possam entrar na cadeia produtiva e diminuir essa pressão sobre os recursos naturais. Que na medida em que você pode usar, no caso fosfogesso, como um aditivo na agricultura, você diminui a necessidade de você usar o gesso natural para essa finalidade. Então você tem um novo desenho da nossa economia. Uma coisa que é muito interessante é que hoje existe uma crise mundial na produção de um radionuclídeo chamado actínio 225, que é usado na terapia de tratamento de câncer.
Isso é uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Sempre existe uma visão das questões relacionadas à radioatividade e à área nuclear, sempre muito negativa pelo lado dos riscos associados, mas existem muitos benefícios que precisam ser colocados. Então, o uso de elementos radioativos em tratamentos médicos é bastante amplo e bastante disseminado. E essa escassez desse radionuclídeo em particular é bastante relevante. Então, existem empresas, startups, que já estão trabalhando, e já faz algum tempo, na extração desse elemento que eu falei, do rádio 226, de resíduos de várias indústrias, dos próprios rejeitos de mineração de urânio, no fosfogesso, que eu acabei de dizer, e também, por que não, pensar nas próprias incrustações oriundas da indústria do óleo e do gás. Ou seja, aquilo que era um problema acaba sendo uma solução. Então, o que nós precisamos? Inicialmente, nós precisamos de inovação tecnológica para colocar em prática processos tecnológicos que permitam fazer esse aproveitamento de maneira viável. E quando eu falo maneira viável, economicamente viável. A gente precisa também de ter um modelo de negócio que facilite essas ações. E o Brasil acabou de colocar para aprovação um enquadramento sobre economia circular. Então, o Brasil está muito bem posicionado nessa discussão, porque a outra componente que eu queria enfatizar é a necessidade de ter políticas públicas que favoreçam a implementação dessa economia circular, né? E o Brasil tomou uma posição nessa direção e a gente tem que aplaudir essa ação. Agora, existe um componente também que precisa ser considerado, que é o componente regulatório, porque as nossas regulamentações, os nossos requisitos regulatórios também derivam de um momento em que esses requisitos foram feitos num contexto de uma economia linear. E agora a gente está propondo uma transição de paradigma e a gente precisa, de uma maneira bastante concreta, rediscutir se os paradigmas precisam ser repensados e adequados a essa nova realidade. Ou seja, isso tudo remete a um grande diálogo na sociedade. Eu acho que essa oportunidade que vocês estão concedendo de trazer esse tema à tona é extremamente importante porque pode despertar bastante momento para que essa discussão seja feita. Eu posso dizer também que o Brasil tem uma posição de destaque no cenário internacional no próprio setor de mineração. No próprio setor. Existem empresas no Brasil que já estão vendo essas questões da circularidade e colocando os seus resíduos, e eu quero ressaltar que isso sempre tem que ser feito dentro de critérios de segurança, de exposição da população, bastante, eu não vou dizer rigorosos, mas adequados, né? Critérios adequados de segurança para que esses resíduos, sendo colocados em uso benéfico para a sociedade, possa trazer benefícios para essa mesma sociedade. E isso está acontecendo. O que nós precisamos fazer é, através de debates como esse, através de discussões como essa, melhor dizendo, tornar isso mais amplamente divulgado, até mesmo porque, isso é um outro ponto que eu queria dizer, existe claramente na cabeça das pessoas uma chamada radiofobia. Você fala que alguma coisa é radioativa, aquilo já gera um sentimento negativo, e eu tenho total entendimento da razão pela qual esse sentimento ele existe, mas é importante trazer fatos, trazer elementos científicos para demonstrar que uma série de mitos que são criados, eles são exatamente isso, são mitos. E através de um processo de diálogo, de inclusão, de
decisões participativas, é que esses mitos podem ser dirimidos e, eventualmente, soluções que são de interesse da sociedade possam ser adotadas. Perfeito, Rocha. A gente que agradece por tantos esclarecimentos importantes sobre esse tema, que realmente existe muito desconhecimento, e também pelo papel da IAA não só trazendo as normas e as orientações de segurança para os países, mas também favorecendo a cooperação para que tudo possa chegar no objetivo maior de beneficiar as pessoas. Como você trouxe tantos exemplos aqui. A gente agradece mais uma vez a sua participação e por trazer todas essas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre disponível. E é o que eu digo, a melhor maneira da gente atingir determinados objetivos é a informação isenta, e a agência tem esse papel de ser um órgão imparcial, um órgão neutro, em que pauta suas ações essencialmente na ciência e em considerações que envolvem as diferentes dimensões econômicas e sociais, e isso tudo possa ser feito de forma balanceada com as opiniões dos diferentes Estados-membros que fazem parte do sistema. Muito obrigado pela sua oportunidade, estaremos sempre às ordens para trazer esclarecimentos dessa natureza.